Criando um framework simples usando PHP, parte 3. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente está aí na terceira aula do nosso projeto de um framework simples usando PHP. Se você não assistiu as outras duas aulas, assiste lá para você poder saber o que a gente está fazendo e até onde a gente vai chegar, tá? Então vai ser super útil. Aí, na verdade, não tem como você continuar daqui sem você ter visto aí as outras duas aulas. E hoje a gente vai finalizar aí o esqueleto aí do nosso projeto. A gente vai fazer toda a parte de roteamento aí do nosso framework simples aí no PHP, tá legal? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classefinal. Eu também vou deixar aqui para vocês nos cards o link aí das outras duas aulas, do nosso curso de PHP e o nosso curso de HTML também, que vai ser essencial, legal? Então vamos lá para o código. Então, maravilha, a gente finalizou aqui chamando a página home. Agora a gente vai dar mais um require aqui, ó. Então, esse require a gente vai requerer aí o nosso route resolver. Então, vou colocar aqui require once e vou colocar aqui route underline resolver.php. Esse arquivo vai ser responsável por definir como que vai funcionar a rota, né? Ou seja, qual rota vai se resolver para cada coisa, tá? Então, vou criar aqui novamente o arquivo route underline resolver.php, certo? E aqui no meu route resolver, eu vou criar uma função, certo? Resolve route, então function resolve route, certo? Essa função, ela vai receber uma string que vai ser a URI, certo? Que veio lá na URL. E ela vai receber todas as rotas. Ela vai receber aqui o meu arquivo de rotas. E ela vai me retornar um array contendo os dados, né, que a gente quer. Então, maravilha. Então, a gente faz o seguinte, ó. Para cada rota, certo? Vou chamar ela de rota. Eu vou fazer alguma coisa, tá? Só que se a gente olhar aqui, por enquanto, a gente vai ver o seguinte, ó. Esse route está declarado, mas não está sendo usado, mas o PHP não faz a menor ideia do que é aqui, ó. Meu VS Code está perdidaço, ele não sabe. Se eu vier aqui no route e colocar aqui as chaves, ó, ele não faz a menor ideia do que tem aqui dentro. Então fica difícil, fica chato de fazer isso. Então a gente já criou um tipo aqui, ó. A gente criou um tipo para isso. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso route is over e nós vamos colocar uma annotation para usar nosso tipo. Então vou colocar aqui, opa, no comecinho, deixa eu só colocar aqui, vou colocar aqui psalm import type, qual é o tipo? Route from types, certo? Vou vir aqui na minha função e vou colocar aqui um comentário nela. Para quem não sabe qual extensão, né? Eu uso uma extensão aqui no meu VS Code, eu já mostrei lá no começo do curso, lá no primeira aula do curso, mas eu uso essa extensão aqui, ó, PHP Doc Blocker. O que ela permite? Quando eu coloco aqui, ó, barra asterisco asterisco e dou um enter, ele já preenche para mim, ó, ele copia o que tem aqui e joga aqui, ó, certo? Parâmetro, routes, tá vendo? E já põe aqui um comentário e já coloca aqui o retorno. Nesse caso, a gente vai mudar um pouquinho. A gente sabe que o nosso array de rotas, ele é desse tipo route aqui. Então, vou colocar aqui, ó, route array. E o que, que ele vai retornar? Ele vai retornar um route ou, vou até colocar aqui, ó, que ele vai retornar um route ou nulo, né? Porque ele pode aqui, ó, até colocar aqui, ó, o nulo, né? Aqui no meu array, porque de fato ele pode não encontrar rota, né? Existe a possibilidade de ter uma rota 404. Então agora, se eu passar o mouse em route, aqui ele sabe o que tem dentro de route, ó, certo? Ficou muito melhor. Maravilha. Primeira verificação que eu vou colocar aqui, ó. Se tiver vazio aqui dentro do meu route, o value, ou seja, se o cara esqueceu de colocar lá o URL que ele quer, o que, que vai acontecer? Continue. Ou seja, ele vai ignorar, né? Se o cara não pôs a rota, ele não tem como adivinhar. Maravilha. Próxima condição. Se, aí eu vou colocar aqui, ó. Se tiver vazio, o route is regex,
certo? Ou seja, se ele não colocou o regex lá. Lembra que o empty, ele pega tanto se ele não foi definido, ou seja, se isso daqui não existir lá, né, ele vai cair aqui, ou se isso daqui for verdadeiro, ele vai, né, se for falso, na verdade, ele vai cair aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se tiver vazio, ou seja, não é regex, ou ele não configurou a regex, e a URI for igual ao route value, certo? O route value, ele mostra justamente isso aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui no meu routes. O route value, então, por exemplo, se a URI for igual a isso daqui, ó, ou seja, o que veio na URL é igual a isso, eu já sei que é o cara que eu estou procurando. Tudo bem? Ou seja, se ele for falso, então, se não tem regex, certo? Esse exemplo aqui, ó, não tem regex. E a URI, que é o que está vindo lá na minha URL, for exatamente o que está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, return, eu vou retornar essa rota. Ou seja, achei a minha rota. Parei o meu for aqui, ele não precisa continuar, tá? Eu já parei aqui, né? Uma questão, quando a gente trabalha em frameworks, é todas as rotas, elas funcionam da seguinte forma. A primeira que é encontrada é a que vai ser utilizada. Então, você tem que, na hora de fazer a sequência aqui, você tem que fazer uma sequência lógica, porque pode acontecer, às vezes, de ter uma rota, por exemplo, eu tenho uma rota que parte dela está dentro de outra, às vezes o framework acaba entendendo errado, tá? Então, as rotas, elas têm que ser de acordo com o que tem ali, tá? E próxima condição aqui, se a rota for regex. E aí eu vou fazer o comparativo da minha regex. E aí para você poder calcular regex, né, verificar se uma regex bate no PHP, a gente vai usar preg match, ou seja, se a regex bater, né, se for igual, então o que eu vou passar aqui? Eu vou passar aqui o meu route value, certo? O meu route value, a gente já viu que tem a regex aqui, ó. Então, route value, e ele vai comparar esse route value com quem? Ele vai comparar com a minha URI. Ou seja, se tem regex e a regex bater, o que acontece? Ele achou a rota também. Certo? E se nada disso daqui funcionar, ele vai passar por todos os itens e vai chegar aqui no final e vai retornar nulo. Ou seja, ele não vai achar. Então, ele vai vir aqui rota por rota. Se a rota não tiver nada, pula para a próxima. Se a rota não for regex e for igual aqui, ele achou a rota. Se a rota for regex e a regex bateu, ele achou a rota. Tá? Feito isso, vou voltar aqui no meu router, certo? E aqui no meu router eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, vou falar assim, ó, route, certo? É o resolve route. Eu vou passar aqui a URI e as rotas, certo? Então eu vou falar, ó, resolve aí para mim a rota. Então, coloquei aqui o meu route. O que eu vou fazer agora? Vou fazer algumas verificações. Então, vou verificar aqui, ó. Se não achar a rota, ou seja, se não tiver o route aqui, na verdade, é a variável route, certo? Ou tiver vazio aqui no meu route o call, né? Vai que a pessoa esqueceu de passar qual é o nome da função que tem que chamar. Ou, se a função não existir, certo? Então, se ela não existir, vou colocar aqui, ó, o meu route, certo? E aí ele vai chamar quem? Make not found. E ele vai dar return aqui, ó, certo? Então, o que eu estou verificando? Se ele não achar a rota, ou se a rota, ele até achou a rota, mas não tem call lá dentro, ou essa função não existir, né? Então, vou rodar aqui, ó. No meu caso, não deu erro, certo? Ou seja, ele achou alguma rota. Então, ele achou uma rota aqui, ó. Estou buscando, por exemplo, pela rota de produtos, certo? Se eu colocar aqui uma rota que ele não encontra, produtos com 2 S, ó, página não encontrado. Ele não achou produtos aqui com 2 S ou produto 89, tá vendo? Ele não achou aqui, certo? Então, tá funcionando. Se por acaso aqui, ó, eu vier nas minhas rotas e apagar aqui, ó, esse make products, certo? E eu estiver acessando a página de produtos, eu estou acessando a página certa.
Mas a página ela não tem a função, deixa eu tirar aqui o 89, a página não tem a função que eu preciso. Então, automaticamente, também não vai funcionar, né? Não tenho que chamar, não tem como saber. Então, tá funcionando, certo? Então, aqui, maravilha. E por fim, agora né? Se ele achou a rota, ela existe, ela tá tudo configurado, como é que eu faço para chamar? Então, eu vou vir aqui no meu route, certo? Eu vou pegar a função call, certo? O nome da função, eu vou aqui, ó, abre parênteses, e eu vou chamar a minha função. Então, ou seja, eu vou falar o nome dela e eu vou chamar. E aí eu vou passar aqui o route para ela e a URI. Tá? Por que eu vou passar o route e o URI? Porque eu quero. Porque eu acho que, de repente, essa função lá dentro, ela pode receber esses dados para fazer algum processamento. Né? Então, aqui eu estou passando. Se a função não usar, não vai acontecer nada. Não vai dar erro nenhum. Mas se ela usar, né, o PHP vai poder passar essas informações e eu vou poder pegar lá. Então, ó, rodei aqui, ó, página de produtos. Se eu deixar aqui vazio, página inicial. Se eu colocar aqui, ó, sobre, página sobre. E se eu colocar aqui, ó, produto 5, ó. Na verdade é produtos, né? Produtos 5. Aparece aqui, ó, página do produto com ID 5 usando regex aqui, ó. Então, maravilha. Por enquanto, esse 5, ó, ele tá fixo. Eu ponho 9 aqui, ó, ou regex aqui, ó, não faz diferença nenhuma, tá fixo. Então, maravilha. Então, eu vou vir aqui agora no meu controller product, só para ajustar aqui, ó. Tá? Então, o que a gente fez lá? A gente está chamando esse make product. Quais dados a gente está passando aqui, ó? Então, é o que eu falei, né? A gente está passando algumas informações. A gente está passando a rota e a URI. Então, eu posso vir aqui no meu products e falar o seguinte, olha, eu vou receber a rota, certo? A rota a gente sabe que é um array. Opa! Array route e uma string URI. Isso aqui vai funcionar e não vai dar erro. Ó. Por quê? Porque eu já estou passando essa informação. Só que aqui, esse route, ele está... Sim, o que é esse route? Né? É um array, mas é um array do quê? Então, a gente vai usar o nosso tipo aqui. Ó. Colocar um comentário. Vou falar o seguinte, ó. Esse route, ao invés dele ser um array, ele é do tipo route. Tá vendo? Que a gente já definiu lá. Só que aqui, esse arquivo ele ainda não tem aquele import. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o nosso import aqui, ó. Psalm import type route from types. Deixa eu só dar um espaço aqui para o meu PHP não achar que isso daqui pertence a essa função, né? Se tiver grudado aqui, ó, ele poderia achar que faz parte da função. Então, criou aqui o routes, agora eu sei aqui que o meu route, ele tem todas essas informações, tá vendo? O título vai ter, ao invés de ser página de produtos, como está aqui, ela vai aparecer o seguinte, ó. Então, eu vou colocar aqui. Vamos pegar o Product ID da nossa URL, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Route items. Eu vou dar um explode. Explode em quem? Eu vou explodir a barra. A gente sabe que a rota, ela vem com as barras, certo? Então, vai vir aqui no meu URI, certo? Então, eu vou pegar o URI, ó. Se a gente dá um var dump aqui no URI, a gente vai ver que a rota vem, ó, barra produtos, barra 9, tá? Maravilha. Então, eu estou explodindo, ou seja, estou separando. Se a gente olhar aqui agora no route itens, depois que eu dou um explode, a gente vai ver que eu tenho um array com os itens, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o item 0, eu tenho o item 1, que é produtos, e o último item aqui, que é o número 9, certo? O que eu quero fazer? Eu quero pegar o Product ID. Product ID. O Product ID, ele é o último item da nossa rota, ou seja, minha rota, ela sempre termina com o ID do produto. Então, eu vou pegar aqui array last dos route itens, ou seja, pega ali daquele meu array, que são os itens da rota, pega para mim o último item dele, que é o Product ID. Vou jogar aqui, ó, Product ID no Product ID.
E aqui, ó, onde está a página de produtos, vai ficar assim agora, ó. Colocar aspas duplas. Então, página. E aí eu vou colocar aqui, ó, do produto com ID. E aí eu vou jogar aqui, ó, um tracinho, vou jogar a minha variável product ID aqui, ou seja, vai aparecer o ID do meu produto. Se eu rodar aqui, ó, já está funcionando. Se eu trocar aqui para qualquer outro número, então 900, por exemplo, apareceu tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Ou seja, eu peguei um parâmetro que está vindo na minha URL e utilizei ele, tá? E aí a mesma coisa, né? Se eu quisesse aqui eu poderia, né, usar isso aqui para fazer qualquer coisa, buscar um banco de dados, enfim, fazer qualquer coisa, tá? E, por último, a regex aqui, a gente vai pegar a regex que está vindo aqui na rota. Então, eu vou colocar aqui, ó, route, e eu vou colocar aqui, ó, regex, ou regex não, o value, na verdade, né, que é a minha regex da rota. Então, agora eu tenho aqui o valor certinho. Então, aquela regex que está lá na minha rota, ela veio aparecer aqui, eu posso usar para qualquer coisa. Eu poderia, inclusive, ó, colocar aqui, ó, controller, por exemplo, e falar assim, olha, qual que é o controller dessa rota? Certo? Poderia passar essa informação para dentro da minha view lá, ó. Então aqui, ó, vou vir aqui na minha página de produtos, ó, de produto, na verdade, ó, página do produto com ID, Product ID, usando a regex dentro do controller. E aí vou colocar aqui, ó, o controller, certo? Vou só colocar uma annotation aqui para ter a variável especificada. E agora eu tenho aqui, ó, tudo funcionando perfeitamente, tá legal? Então, essa é uma das vantagens aí, né, de você, da gente montar nosso roteadorzinho para você entender como funciona. Inclusive, aqui dentro do meu router, eu passei as variáveis separadas, mas eu poderia, inclusive, passar a minha variável route direto com tudo que tem dentro. E aí, ali dentro da minha tela, eu usar o meu route para qualquer coisa, tá legal? Tá? Se você recomendo que você reproduza, né? Faça isso daqui na sua máquina para você poder ver passo a passo e ir testando, né? Vai testando o que você está fazendo, vai dando var dump, vai vendo onde as variáveis estão indo, com que valores elas estão ficando. E aí, conforme a gente for avançando aí dentro do curso, a gente vai pegar esse exemplo e vai trazer mais coisas para dentro dele, como trabalhar com banco de dados e algumas outras coisas. E aí, depois, mais para frente, a gente vai pegar esse frameworkzinho simples e vai passar ele para orientação a objetos, para você ver como que isso aqui ficaria em orientação a objetos. E aí talvez a gente, inclusive, vai ter outras coisas, outras possibilidades, né, aí para a gente poder fazer no nosso sistema, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue nas redes sociais @classe final e até o próximo vídeo.